Bem, minhas senhoras e meus senhores, boa noite, bom dia, Beltrame. Eu agradeço essa oportunidade, esse convite. É a segunda vez que eu venho aqui apresentar um pouco do trabalho realizado pela Embrapa. Eu não esperava encontrar o Bom Jesus de Monte Alegre do Sul hoje à noite aqui. E, além do mais, encontrá-lo justamente porque é o ponto mais alto, talvez, desse livro. É um livro muito bonito. Foi feito por ocasião do centenário do Santuário do Bom Jesus de Monte Alegre do Sul. Nós temos no Brasil várias dezenas de Bom Jesus, né, que nomeiam municípios. São 23 municípios no Brasil que se chamam Bom Jesus. E essa iconografia, essa representação do Bom Jesus, a maioria dessas imagens são imagens do século XVIII, XIX, né? Elas são muito parecidas. É o Etiô, né? É o Jesus da Pedra Fria, o Jesus da Coluna, é um pouco esse momento. Mas o Bom Jesus de Monte Alegre do Sul ele tem uma particularidade que nós só encontramos também no Bom Jesus de Itu, só esses dois tipos, que é, ao invés de estar com as mãos atadas para baixo, uma certa prostração, ele está com as mãos levantadas, com as mãos levantadas, e como foi dito aqui, com isso eu encerro, sempre foi muito difícil para os artistas representar o Bom Jesus, porque o artista tinha que expressar o rosto, que foi dito, a dor, o sofrimento, ao mesmo tempo a nobreza, a realeza, um rosto que expressasse também a oração e a reflexão. Quando eu falo ali do pensador católico, que eu cito, está citado, é o Dr. Plínio de Oliveira, um pensador católico. E o teólogo é nada menos que São Tomás de Aquino, que disse que ali foi feita uma das maiores sínteses naquela hora entre a teologia e a filosofia, olhando para o povo que chorava por ele, que o amaldiçoava, vendo ali os traidores, os amigos, os romanos, a desgraça de Israel. Diante de tudo aquilo, São Tomás fala que ele fez uma síntese portentosa entre a teologia e a filosofia. Bem, eu convido os senhores se forem a Monte Alegre do Sul. Esse livro ele apresenta toda a igreja, uma igreja belíssima, foi construída na época do apogeu do café, com bastante recurso, com artistas que vieram da Europa, as pinturas. A igreja é muito bonita, tenho certeza que o Dr. Plínio deveria gostar muito dessa igreja. É uma belíssima igreja, e é um município que proibiu construir prédios, não tem nenhum prédio no município, é uma cidade presente, muito agradável, muito interessante. Bem, encerrando o capítulo do Bom Jesus, eu vou entrar no tema que nos trouxe aqui, e sobre o qual já foi feita uma ótima introdução ao ler aquela frase do meu livro, onde eu digo que se alguém diz que entende de agricultura brasileira, é porque terminou de estudar ontem à noite, tarde da noite. Porque vejo, senhores, só de 2013 para cá, a produção de grãos passou de 210 milhões para 240 milhões de toneladas de grãos em 3 anos. E todo o resto segue crescendo. Então, é uma agricultura extremamente dinâmica. Eu costumo mostrar umas imagens que vão ilustrar isso. Eu sou atualmente chefe deste centro de pesquisa da Embrapa. A Embrapa tem 44 centros de pesquisa, e eu atualmente dirijo esse centro que fica em Campinas, que é um centro que monitora o uso, a ocupação das terras no Brasil. Um centro voltado para a questão territorial. Lá não tem boi, não tem vaca, não tem genética, não tem sementes, não tem máquinas. Esse centro ele cuida da questão territorial. É uma questão extremamente dinâmica, né? Veja essa imagem aqui, 1990, do oeste da Bahia. Aqui é o Luiz Eduardo Magalhães, aqui está o Rio São Francisco, aqui é o Tocantins. O que aparece em verde claro, são pastagens extensivas. Extensivo. E aqui em vermelho, começando os cultivos modernos de milho, de soja. E esse redondinho aqui é um pivô de irrigação.
E aqui tem mais 6 pivôs de irrigação. Não sei se dá para ver. Então começamos com a Jamile, um pivô, isso aqui é 1990, isso aqui é 2000, isso aqui é 2010, isso aqui é 2015. Então o Brasil é isso. Enquanto de ontem para hoje já instalaram mais pivô, mudaram a área, ampliaram, criaram, né? Então uma região de altíssima produtividade, produz quase 10 milhões de toneladas de grão por ano. Havia grandes problemas de escoamento da safra, os problemas praticamente acabaram, porque hoje já tem 8 esmagadoras de grão lá na região, que transformam isso em farelo, em óleo, daí só sai produto já processado. Enfim, é uma região extremamente dinâmica, mas é uma ilustração do que a agricultura tem no Brasil. É a irrigação mais moderna que provavelmente tem no Brasil, a que mais economiza água, altamente tecnológica, tudo computadorizado. E os produtores estão pagando um estudo caríssimo de hidrogeologia. Pode ser que no planeta tenha outros casos que os agricultores tenham pago um estudo de hidrogeologia, quer dizer, entender o que acontece com a água lá nas profundezas, porque eles usam água de poços para irrigar também, e eles querem que essa água dure 1000 anos. Então eles não querem explorar nem mais, nem menos do que é possível. Para isso estão financiando a CPRE, a universidade, enfim, um grupo grande, pesquisa, um estudo caríssimo, né, pago pelos produtores rurais. Né? Então, o setor, que não é que ele só compra tecnologia, ele acredita, investe em inovação, financia pesquisas nossas também, etc. Então, é dessa cultura dinâmica que nós vamos falar um pouquinho hoje. Os nossos estudos de inteligência territorial, gestão territorial, eles trabalham com 3 conceitos que são inseparáveis, assim, mas não podem ser confundíveis. Né? Primeiro é o conceito de atribuição de terras no Brasil. Uma coisa é a atribuição de terras. Outra coisa é a ocupação das terras no Brasil. E uma outra coisa ainda é o uso das terras. Então hoje a minha conversa vai ser essa. E se os senhores saírem daqui hoje com uma ideia desses 3 conceitos, com os exemplos que eu vou dar, foi muito satisfeito de ter vindo hoje aqui. Né? A atribuição de terras é assim: o Estado atribui terras. Por exemplo, ele fala, essa área aqui eu vou destinar agora para a reforma agrária. Ele desapropria o proprietário e acabou. Aquilo vai ser agora um assentamento agrário. O Estado legalmente atribui terra. O Estado diz, não, isso aqui é uma área indígena, ele delimita essa área, quer experimentar trocar? O Estado delimita aquele território indígena, homologa e acabou. O Estado diz, isso aqui é uma área de alto interesse, por exemplo, agora no mês de junho, fazia tempo que não acontecia. Mas o Temer, ele triplicou um parque nacional. Ele triplicou, lá na Chapada dos Veadeiros, triplicou o tamanho do parque. Havia muita resistência dos governadores e todo mundo, porque está cheio de agricultura nessa região. Então agora, talvez alguém diga que os agricultores estão dentro do parque, né, invadiram o parque. Mas eles não invadiram o parque que invadiu os agricultores, quando você triplica o tamanho de um parque. E acabou, não tem conversa. O governo federal criou uma unidade de conservação, essas pessoas deverão ser indenizadas um dia, e de lá sairão se forem indenizadas. Como em geral não tem dinheiro para isso, do Itatiaia, que é um dos parques mais antigos do Brasil, em 1928, até hoje não se indenizou, e aí as pessoas moram lá dentro. Então, e aí fica difícil para o agricultor, porque como é parque, ele não pode usar um monte de tecnologia, vem um monte de restrição, ele não pode investir, não pode fazer mais dinheiro, é um pesadelo assim, né? Mas enfim, atribuir terras é isso, é o Estado, né, ou federal. E o Estado atribuiu tantas terras no Brasil, do governo Fernando Henrique para cá, que o Brasil acabou. O meu artigo de maior sucesso no ano passado tem esse título: o Brasil acabou. Né? A gente olha para o Brasil, parece grande, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou 850 milhões de hectares. Mas nós temos hoje, foram criadas no Brasil, 1.871 unidades de conservação. Quer dizer, parques nacionais, estações ecológicas, parques estaduais, etc. Elas ocupam 18% do Brasil, 155 milhões de hectares. Então lá na Embrapa, se eu perguntar que área é esta,
Nós temos quando foi criada, as características, tem um banco de dados de tudo isso direitinho. Então tudo isso está atribuído ao meio ambiente. São áreas, existem fortes restrições a qualquer tipo de uso. Nós atribuímos o Estado atribui terras para índios também. Então agora a conta ficou redondinha agora, recentemente. Nós temos 600 terras indígenas criadas, homologadas na FUNAI, que representa 14% do Brasil. Se o senhor perguntar que área indígena é essa, ou esta daqui, nós sabemos, é o Xicrim, Bacajá, de etnia tal, quando foi criada, se está homologada, se ainda não está, se está, enfim, as várias etapas desse processo. A gente tem todos esses dados organizados na membrana. Quando a gente junta as áreas protegidas e as terras indígenas, que também são protegidas, é o que a ONU chama de áreas protegidas. Então, se eu perguntar quais são as áreas protegidas da Rússia, são os parques nacionais da Rússia, mais as terras dos índios deles lá, os lapões, os inuit. Quais são as áreas protegidas do Canadá? São os parques nacionais do Canadá, mais as terras dos esquimós, dos inuit e dos índios. Isso é um conceito internacional da ONU. Então esses são os dados que eu vou mostrar a seguir, são dados da ONU do mundo. Então os países têm áreas protegidas. Os países protegem uma parte do seu território, ou para o meio ambiente, ou para, vamos chamar assim, etnias tradicionais, etc. Quando a gente junta, como existe sobreposição entre áreas indígenas, etc., existe um milagre do Santo Espírito, porque tudo coincide, assim, os limites, junta tudo, fecha tudo, tá vendo? É impressionante a coincidência. São coisas que teoricamente foram feitas pelo governo estadual, pelo governo federal, para índio, para meio ambiente, mas quando a gente chega aqui, fala, que desenho bem feito. Isso tudo une tudo assim. Aqui não tem porque é água, né? É o rio Amazonas aqui. Ninguém cria em cima de água, raramente com grande conservação. Então eu quis comparar para saber se isso era muito ou pouco, para ter uma ideia. Como os dados são da ONU, estão disponíveis na UNEP, lá na ONU, eles sempre estão um pouquinho atrasados. No Brasil nós já temos um pouquinho mais de 30%, lá na ONU consta que a gente tem 29,8%, porque eles atualizam assim a cada ano. Então, quanto que os países com mais de 2 milhões, eu não comparei o Brasil com São Tomé e Príncipe, não comparei o Brasil com El Salvador, comparei o país com países grandes, que é comparável dizer que política eles têm territorial. Quando a gente pega, só tem 9 países no mundo com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, só 9. Quanto que eles protegem? 10%, em média. Quanto que o Brasil protege? 30%. 3 vezes mais. Não sei se é muito ou se é pouco. Agora, criticar o Brasil dizendo que ele não protege o seu território é inaceitável, é inadmissível. Não é possível que algum país possa dizer isso do Brasil, que protege 3 vezes mais do que eles. E nós temos os mapas dessas áreas protegidas do mundo inteiro. Então lá na Embrapa nós copiamos, a gente chama Shapefile mesmo, todos os dados desse país. Então a gente sabe o que eles protegem. E o que os Estados Unidos protege, a China protege, a Argentina, a Austrália, o que eles protegem? O deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da Austrália, o deserto da China, o norte do Alasca, o norte, o sul do Alasca ainda dá um turismo, um salmão, tudo, né? Então quando a gente olha, eles protegem áreas. A China tem uma área gigantesca, que é o deserto da China, nem fauna tem nesse lugar, né? A Austrália só aqui no deserto. Agora perguntamos para os agricultores aqui, vocês são obrigados a ter uma área de reserva preservada? Ah, nós temos. Mas onde é que está? Não, está lá no Outback. Eu pago $1.000 por ano para manter. Aqui nada, aqui tem que plantar tudo, né? Europa, então, pouquíssima coisa. Esses são os grandes países. Então, essa é a situação das áreas protegidas. O país ficou menor que a Argentina, menor que um monte de país, porque 30% do Brasil nós falamos que não vai usar mais. Não pode usar, mas não pode mesmo. E tem que mexer num hectare disso. Vocês viram o que aconteceu agora, né? O Jamanchinho, que aconteceu agora com essa reserva do cobre. Tem que mexer, né? Agora, a gente fala, mas tem uma teoria da conspiração nisso? Não, não é uma teoria da conspiração, é uma teoria declarada, né? Se vocês entrarem nos Estados Unidos, tem um site que chama
fazendas aqui, florestas lá. Né? Por que o desmatamento tropical afeta a competitividade da agricultura e a produção de madeira nos Estados Unidos? Então, vocês querem proteger as fazendas e os ranchos aqui? Protejam as florestas lá. Então, se vocês entrarem nesse site dos Estados Unidos, vocês vão ver o pessoal dizendo claramente que, mais do que subsídio, o que a agricultura americana precisa é impedir a expansão da agricultura brasileira. É o único que está tomando o mercado deles. Como nos próximos 20 anos vamos ter que alimentar mais bilhões de habitantes, eles estimam que isso é um mercado de 70 bilhões de dólares. Eles dizem que esse mercado tem que ser para os agricultores norte-americanos, não para os brasileiros. E o jeito de obter isso é impedindo a expansão da agricultura. Eles falam, em vez de dar dinheiro em subsídio, dê dinheiro para as ONGs que atuam no Brasil nessa área. Mas isso não é o que estou falando. Basta entrar nesses sites e ver. É financiado pelos produtores de milho dos Estados Unidos, a turma do Barack Obama. Vocês vão encontrar. Então, não é que nós estamos falando assim, de uma coisa que alguém deduziu, que talvez tenha um interesse lá por trás. Não, isso é claramente dito. Esse cartazinho acaba de ser divulgado agora de novo, né? E tem muitos artigos escritos, parar com o desmatamento tropical está no interesse dos Estados Unidos, né? E explicam e tal. Basta procurar Farm Here, Forest There. Vocês vão achar. Então, bom, talvez tenha algo a ver com o fato de a gente estar protegendo tanto, né? E ainda pedindo mais, né? Mas, além das áreas protegidas, o governo também atribui terra para outras finalidades, legalmente, por decreto. Ele atribui terras para a reforma agrária. Então, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos, aumentou muito o número de assentamentos no Brasil. Nós temos atualmente 9.350 assentamentos no Brasil, e eles daí 88 milhões e meio de hectares. Né? Isso é quase 2 vezes a área cultivada no Brasil. Né? É 10% do Brasil, na mão do INCRA e de institutos parecidos. Então, o maior latifúndio que existe no Brasil, o maior latifundiário é o INCRA. Né? É um paradoxo, teoricamente, para fazer a reforma agrária. Mas ele é o maior latifundiário porque ele detém uma quantidade enorme de terras, não titula ninguém. Tem ali 1 milhão de famílias, né, nessa situação. 10% do Brasil, mas se nós descontarmos aqueles 30% que não pode usar, do que pode usar, o INCRA tem mais de 20% do Brasil. É impressionante, né? Dono de uma área dessa. Ultimamente também começaram a surgir os quilombolas, né? Na Constituição, eu lembro, eu ouvi dizer que era 1 dúzia de locais que tinha um quilombo antigo, remanescente, mas depois esse conceito foi ampliado, autodeclarando-se as comunidades são consideradas quilombolas. Até agora tem 296 comunidades quilombolas declaradas oficialmente decretadas, mas já dá 2.700.000 hectares. A área suplementar que eles reivindicam, os outros que ainda falta, dá o tamanho do estado de São Paulo. A área reivindicada. Tem lugares que pegam o município inteiro, Santa Catarina, etc. Eu vou repetir aqui, então, que eu não estou querendo dizer que é muito ou que é pouco. Eu estou pondo aqui os dados, que são os dados. São os dados, são esses. Né? Bem, mas não para aí. O único que não aumentou são as áreas militares, que são pequeninas, né? 0,3% do Brasil. Na verdade, nós temos 1.917 áreas militares, mas áreas que têm florestas significativas são muito pequenas. É o Caxim, né? Um monte de problema de invasão hoje aqui, e 2, 3 pequenas áreas. Quando a gente junta tudo, o Brasil fica assim, ó. O Brasil ficou assim nos últimos anos. Isso não pode ser deixado. Isso aí está legalmente atribuído pelo governo federal. São 12.000 áreas, a maioria delas tem conselho gestor, diretor, um monte de salário, previsão de orçamento do CIAF, enfim, isso é todo um grande, um trabalho para muita gente, é um emprego. São muitos hectares e dá 37% do Brasil. Para a gente ter uma visão melhor, talvez assim, unificando.
Aqui ainda falta visualizar 12 milhões de hectares de assentamentos que nós não temos mapas. Temos dados, mas não temos mapas. Falta mapear. Porque o INCRA não mapeou. Quer dizer, mais do que a gente está vendo. Né? Tem que fazer uma estrada aqui, né? Por exemplo, essa aqui é uma região que produz muita soja. Muita. Até o ministro Blay está aqui. Para pegar a 364 aqui e embarcar nas barcaças pelo Rio Madeira, depois ir para o exterior, bastaria atravessar aqui, olha, 80 quilômetros. Mas é uma terra indígena e não pode. Então, o que ele faz? Ele dá esta volta aqui, ó, toda, para poder vir por aqui. Quem está aqui tem que dar esta volta. Quem está aqui para pegar a ferrovia Norte-Sul, tem que sair tudo daqui, dar toda essa volta para poder pegar. Ah, mas aqui pode. Mas como é que você vai plantar e sair daqui? Só de helicóptero, né? Porque são áreas que sobraram assim. Então, o governador do Amapá, para vocês terem uma ideia da seriedade dessa situação, o governador do Amapá, ele só anda e entra e governa esse branquinho aqui, que é 30 e poucos % do estado. O resto ele não entra fisicamente sem autorização de algum órgão federal. Ele não pode entrar no mar indígena sem autorização da FUNAI, não pode. Mesmo se for governador do estado. Sem autorização do ICMBio, ele não vai entrar num parque que não tenha visita autorizada. Né? Então, o que ficou reduzido ao Amapá? Ah, isso aqui, né? E nessa área, o Código Florestal exige que eles preservem 80% da vegetação. O que sobrou. É a mesma situação aqui em Roraima, sobrou isso aqui. Então, olha o que foi feito do Brasil, né? Essa é a situação do país. Então, isso é atribuição de terras. Dá para discutir agricultura, falar do futuro do Brasil, ignorando esse fenômeno? Não dá. Não dá. Isso aqui é seríssimo. Né? Isso aqui engessou, criou situações dificílimas para a logística, para o desenvolvimento. E o problema é que não acabou. Então, existem demandas para criar muitas mais unidades de conservação. Eu vou mostrar para vocês. Quer criar mais parques, mais áreas protegidas. Os índios estão pedindo mais território, mais áreas indígenas. A reforma agrária quer desapropriar mais área, mais reforma agrária. Os quilombolas querem mais área. A gente tem um inventário dessas demandas razoável. Dá, no total, quase 6 milhões de quilômetros quadrados a mais. Então, eu tive reunião na época da presidência, vocês sabem, eu estava na presidência da República. Eu não, mas é legítimo o equilíbrio, é legítimo. Eu não estou discutindo a legitimidade. É um problema de física. Não cabe. Não cabe. Não dá. Né? Uma vez eu disse para o presidente Lula, para o presidente Lula, o seguinte: o senhor anexa o Uruguai, a Argentina, a Bolívia e o Peru. O Paraguai a gente deixa, porque já teve os problemas aí no passado, melhor não. E dá 6 milhões e pouco, você vai resolver o problema. Só precisa convencer esses países a liberar a área, né, para a gente. Quer dizer, a gente chega ao absurdo e você não tem uma instância, não é? Você não tem uma visão unificada, uma visão monos, uma visão monárquica, uma visão que não permita essa anarquia, que alguém que pondere, quem decide. Bom, cada ministério faz a sua lógica, cada reage aos grupos de pressão, a Gisele Bündchen falou, então já muda e tal. Essa é a vida, né? Essa é a nossa situação. Por exemplo, o meio ambiente, eles têm mapeado as áreas adicionais que eles querem. São mais 1.272. Dá 33, isso é o adicional, além do que tem. Quer dizer, se fizer, fica assim, aí tá bom. Dá 66% do Brasil. Mas isso tem documento de cada área, foi feito com a FAPESP financiou aqui, a FAPEX financiou, todos esses estudos foram financiados pelas fundações de amparo à pesquisa, pela CIAI, pelo WWF, até com bastante critério, etc. É um pessoal muito organizado. Agora, no carro. Então, eu queria concluir aqui esse tema da atribuição de terras. Quando a gente fala do futuro do Brasil, do planejamento da agricultura, a gente tem que olhar essa questão da atribuição de terras. Se nós continuarmos atribuindo terras do jeito que nós estamos indo, nós estamos inviabilizando o país, como já inviabilizamos vários municípios, várias micro-regiões, várias bacias hidrográficas e vários estados com essa política que vem sendo executada desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Começou isso o Fernando Henrique Cardoso, porque quem mais criou a área ambiental, depois veio a Marina,
por aí vai. Depois a parte da reforma agrária, os governos do PT, etc. A ocupação de terras, nós vamos falar do que sobrou, certo? Isso aqui pode ocupar. Então, a ocupação de terras, ela é muito variada. Você ocupa terras com cidades, com áreas urbanizadas, com complexos energéticos mineradores, com infraestrutura, existem as barragens, né? Tem também terras ainda não ocupadas na Amazônia, terras devolutas, sobretudo no estado do Amazonas, e, sobretudo, a gente ocupa territorialmente com a agricultura. E na agricultura tem várias formas de ocupação. Hoje aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe da ocupação, mas o nosso centro estuda muito isso. Nós fizemos a delimitação das bacias logísticas, quer dizer, por onde a safra escoa, esse porto aqui ele recebe safra de todos esses municípios. Esse porto dessa região, esse porto daqui, esses daqui, etc. A gente estuda essa logística, estuda as estradas, e aí vê o problema, né? Dentro de cada bacia logística. Não é só sair daqui até Santos, mas, lógico, ir ali em Santarém, né? Então a gente tem que estudar tudo isso, levando em consideração a divisão das terras, e contornando, dando voltas enormes, né? E agora você vê, para fazer uma estrada de ferro, do lado da 163, aqui, né, para subir para Santarém, indo do lado da estrada que já existe, está um maior problema. Está um maior problema porque vai pegar 500 metros na reserva florestal do Jamanchim, etc. Então, nós estudamos bastante isso na questão, mas isso afeta profundamente a agricultura por afetar, sobretudo, a logística. Quer dizer, como é que faz para o agricultor receber o adubo? O adubo chega lá no porto, como é que chega lá na fazenda? Depois, como é que faz para escoar a produção? Como é que faz para levar o trator, as máquinas para ele? A gente chama de logística e retrologística. Tudo isso é afetado por essa situação. Existem outros questões territoriais. Nós temos constitucionalmente a faixa de fronteira, que é uma região muito delicada e que está sob a gestão da Defesa Nacional. Tem faixas inteiras em que já está totalmente atribuída e acabou. Então, é muito complicado. Eu queria entrar então no uso das terras, que é o uso pela agricultura, e a gente vai falar um pouquinho mais de meio ambiente, né? Então nós tínhamos lá atrás as áreas protegidas do Brasil, 30% da vegetação protegida, mas a área agrícola também tem que proteger a vegetação nativa. Até pouco tempo atrás, por mais de 30 anos, nós nunca soubemos exatamente quanto que cada agricultor protegia de vegetação, quanto tinha de floresta em cada fazenda, em cada imóvel rural. Os únicos dados que a gente tinha eram do censo. No censo, o agricultor declara uma declaração que chega, como agora, acontecendo no censo agropecuário nesse momento. A pessoa de IBGE vai lá e pergunta: qual é a área da sua propriedade? 550 hectares. Quanto você tem de pastagem? 210 hectares. Quantos bois você tem no seu rebanho? Uns 50. Mas não é possível, eu estou vendo ali mais de 1000. Não, você falou boi, vaca também, né? Bezerro também? Bom. Tudo bem. Então a gente sabe que esses dados são subestimados, né? Com razão, total. Subestimam as declarações do IBGE, mas ninguém tinha mapa disso, ninguém sabia direito. Quanto tem de floresta? Tem tanto, tal. Vai ser assim esse censo, declaratório. Só que o Código Florestal, tão debatido e aprovado em 2012, ele criou uma coisa que chama Cadastro Ambiental Rural. E esse Cadastro Ambiental Rural obrigou todos os produtores rurais do Brasil, todos, a delimitarem no mapa o seu imóvel rural e marcar dentro do imóvel tudo que tem de vegetação preservada, tudo que ele faz com relação ao meio ambiente. Foi fornecido para todos os agricultores do Brasil uma imagem de satélite com 5 metros de detalhe, é uma coisa bastante detalhada, e aqui em São Paulo, como nós somos sempre diferentes e tal, uma ortofoto com 1 metro de detalhe, certo? 1 metro no estado inteiro disponível na internet para o agricultor delimitar o que está aqui. Então, os produtores, num verdadeiro trabalho escravo, esse sim, um trabalho escravo,
foram obrigados a trabalhar 2 anos sem receber nada, sob coação, sob ameaça, que se não fizesse um problema, sem o que a gente chama na agricultura de EPI adequado, sem luva, quer dizer, sem instrumentos adequados, porque tinha que fazer isso pela internet, com geoprocessamento. Então isso fez a riqueza de um monte de empresa que prestou serviço para os agricultores, ganhou dinheiro de um monte nas costas dos agricultores, fez do jeito que quis fazer, mas o fato é que os produtores se cadastraram nos últimos 2 anos. 4 milhões e 100 mil produtores já haviam feito seu cadastro. Isso aí é 79% dos agricultores do Brasil até abril passado. E praticamente na região norte, sul, sudeste, quase todo mundo. Né? Só aqui no nordeste que faltava muita gente ali. Então esse cadastro foi feito. Então uma espécie de declaração de imposto de renda, onde além de você declarar que você tem um apartamento, você põe a planta, onde é que tem a sala, o quarto, os móveis que tem dentro, você põe tudo isso, exigindo isso do agricultor. E eles fizeram. Então isso era para ser mantido em sigilo, mas atendendo o pedido de um promotor público de 4 ONGs, o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, decidiu abrir para consulta esses dados. Né? O que pode fazer a alegria de um traficante, de um sequestrador, porque ele vai ver a fazenda, a sede, a estrada de acesso, tudo, né? Isso gerou uma grande polêmica. O ministro está sendo processado pela CNA por improbidade administrativa, o Ministério também está processando. O fato é que esses dados foram abertos para consulta pública, só não pôs o CPF e o CNPJ, né, o endereço, o nome que é o resto tem tudo. E no meio dessa polêmica, na Embrapa, nós decidimos baixar esses dados e copiar todos esses dados, todos os agricultores lá na Embrapa. Foi o que nós fizemos, e isso nos permitiu, então, e nós temos hoje na Embrapa os dados detalhados, com detalhe de pelo menos 10 metros, de 4 milhões e 100 mil agricultores no Brasil. Tem tudo isso detalhadinho. E aí a gente foi corrigindo os erros, não vou aqui entrar na parte técnica, muito problema de geoprocessamento, tudo, a gente corrigiu um monte de erro. Depois que juntou tudo direitinho, a gente começou a visualizar esse conjunto. Aí quando você olhava o município, você via que as nascentes estavam protegidas, que a beira do rio, tudo isso que está em verde, é uma área que os agricultores declararam com vegetação nativa, que eles não usam, que eles preservam. E aí quando a gente tomava mais distância, a gente viu que ao longo de todo o rio, tudo estava preservado, né? E assim a gente foi olhando, até ter o total, tudo que é preservado em cada município, em cada região, em cada estado. Então nós, na Embrapa, pela primeira vez aí, no Brasil, publicamos, então, recentemente, e acho que o Dornel acompanhou eventos que eu participei com isso, apresentando esses trabalhos, e tem sido um assunto muito comentado, os resultados desse estudo. Eu estou ali com a revista AgroDBO, cujo editor está aqui, o Richard Vasco, publicou agora nesse último número um artigo, uma síntese sobre esses resultados. Então a gente sabe hoje no Brasil quantos hectares os agricultores dedicam à preservação da vegetação nativa. No estado de São Paulo, eles dedicam 3 milhões e 700 mil hectares dos imóveis, estão dedicados a preservar a vegetação nativa. Eles não usam. Isso representa 22% da área total dos imóveis. Ora, a legislação exige no máximo 20% preservado. E nem é obrigado quando ele desmatou lá atrás. Pois mesmo assim ele já ultrapassa o exigido pela legislação. Isso representa 15% do estado de São Paulo. Quer dizer, 15% da vegetação nativa, 15% do estado de São Paulo está em vegetação nativa preservada dentro dos imóveis rurais. E assim a gente foi progredindo e fez isso para todos os estados. Eu entreguei agora em Cuiabá, fazendo um mês, o estudo completo do Mato Grosso, muito detalhado. No Mato Grosso, as unidades de conservação em terras indígenas, elas representam quase 19% do estado. Então o que nós temos aqui? Áreas de vegetação protegidas, certo? Protegida pela lei, é um parque nacional, o parque do Xingu, etc. Está protegido, certo? Vegetação protegida. Vejam que é tudo desconectado, né? É uma batata aqui, uma batata ali, etc. Agora vejam que os agricultores preservam.
Não é protegida, mas é preservada por eles. Isso. Então, eles preservam tudo isso. E tudo isso está conectado, ligado. Se a gente faz um zoom, vai vendo tudo ligado. Então, tem um papel fabuloso. Quando a gente junta o protegido e o preservado, já dá 53% do estado do Mato Grosso. Quando a gente inclui tudo, eu não vou aqui entrar em detalhe, mas o estado do Mato Grosso atualmente, em vegetação protegida e preservada, dá 65% do estado. Quer dizer, o Mato Grosso não usa 65% do estado. Por quê? Existem as passagens naturais que são do Vale do Araguaia e do Pantanal. Que isso é que a gente chama de vegetação conservada. Não é protegida nem preservada, ela é usada pelo gado, mas o Pantanal é o Pantanal, não muda, a vegetação nativa conservada com a pecuária. Isso aí dá 3%. Se juntar, 68% do Mato Grosso é composto de áreas dedicadas à preservação, à proteção e conservação da vegetação nativa. Essa agricultura do Mato Grosso, que produz 1/4 da produção nacional, 1/4, chega a quase 1/3 em grãos, ela usa 10% do estado. 10%. E tem gente falando, não, Mato Grosso, perguntar para o comum dos mortais, vai dizer que estão acabando com tudo no Mato Grosso, matando. Mas não estão. E se alguém me disser que não é verdade, tem que mostrar onde é que eu errei. Em Cáceres. O meu mapa em Juína está errado. Em Juruena, porque nós temos com 10 metros de detalhe no estado. Certo? Então alguém tem que dizer, não, é mais, é mesmo? Então, 11. Eu agradeço, já fui corrigido por estagiário e agradeço até hoje. Erro meu, corrigido por estagiário. Mas assim, então já o pessoal fica meio quietinho. Quando a gente olha assim, por outro lado, por exemplo, no caso da Bahia, um estudo que a gente fez aqui com a Associação Baiana de Produção da Algodão, os produtores lá da Bahia, eles dedicam praticamente metade dos imóveis com vegetação preservada. E a Bahia tem 3 biomas, tem Caatinga, tem Mata Atlântica, litoral e tem o Cerrado, lá no oeste baiano. No Cerrado, é altíssima área preservada. Aquela agricultura que vocês viram lá, crescendo em vermelho, com área irrigada, aqueles produtores preservam 54% dos seus imóveis. Eles só usam 46%. Só usam 46%. A gente vê na região sudeste a mesma coisa. Em Minas Gerais, eles teriam que preservar 20%, no máximo, de reserva legal e APP. Bom, em Minas eles preservam quase 33%, no Rio de Janeiro 36%, etc. Na realidade, em todos os estados do Brasil, os produtores preservam mais os imóveis do que pede a lei, no conjunto. Claro, pode ter um que tem muito menos, o outro tem muito mais, mas a média, conjunto, eles preservam mais do que média a lei. Quer dizer, os produtores preservam mais do que a maior exigência legal que possa haver sobre eles, mesmo considerando o direito que eles teriam, e tem muitos, de não ter que refazer a vegetação, porque eles matou na época do Duarte Coelho, do Martim Afonso, do século XVIII, do XIX, então agora tem que cumprir o Código Florestal. Mas enfim, o estudo que nós estamos terminando agora é o seguinte: isso é um patrimônio que o agricultor imobiliza. Certo? Ele pega 30% do seu imóvel, porque tenha 1.000 hectares. Né? Ele pega 350 hectares e não usa. É um patrimônio, não é verdade? Que está lá, imobilizado. É como se eu convidasse você a pôr 100 mil numa poupança, na qual você nunca mais recupera, não tem ganho nenhum todo ano, e ainda você paga para manter o dinheiro lá. Porque para manter essas áreas, se alguém invadir, um animal invadir, você responde diante do meio ambiente. Então você tem que fazer cerca. Se alguém vier roubar madeira, a culpa é sua. Você tem que pôr vigilância. Se pegar fogo, a culpa é sua. Chamada responsabilidade objetiva. Interpretada assim, de uma maneira que os juristas não acreditam. Mas enfim, é assim. Então o produtor tem gastos para manter essa área. Né? Então, nós estivemos, por exemplo, em Minas. Nós estamos organizando lá um banco de dados, já está bem organizado, com o valor da terra em todos os municípios brasileiros. O mínimo que a terra vale, terra ruim para reflorestamento e tal, terra para pasto, terra para cana, terra para soja. Então tem lá valores de terra para cada município do Brasil.
Vamos pegar o valor médio, a área imobilizada pelos produtores de Minas, que eles estão pondo ali, certo? O patrimônio, bom, é algo quase como 200 bilhões de reais, só em Minas. É claro, não, dá para vender tudo? Não dá para vender tudo, é para dar uma ideia, mas isso é patrimônio. Você vai no banco pedir um financiamento, e quantos hectares você tem? Qual a garantia que você dá? A terra. Quantos hectares você tem? 1.000 hectares. Quanto é que vale? 20 milhões. O banco fala, não, para mim vale 10. O banco sempre avalia pela metade. Né? Bom, isso aí entra na conta. Né? Então, é impressionante. A nossa estimativa para o Brasil, a primeira, assim, preliminarzinha, está dando mais de 3 trilhões. Mais de 3 trilhões que os agricultores estão colocando. E mais, o total que eles preservam é 177 milhões de hectares. O total de cada pedacinho dá 170 milhões. Isso aí representa 21% do Brasil. Então, 21% do Brasil está preservado, 20,5% é preservado dentro dos imóveis rurais, pelos agricultores. E as unidades de conservação, senso estrito mesmo, tirando as APAs, elas preservam 13% do Brasil. Então os agricultores preservam quase que o dobro que toda a área do meio ambiente. Eu estava agora lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso, especificamente no Mato Grosso, é 3 vezes mais que o meio ambiente, 2 vezes mais que o meio ambiente. A área de vegetação que os agricultores mantêm é 2 vezes a área que tem nas unidades de conservação. Eu falei, tem que fazer alguma coisa para os agricultores, alguma remuneração, alguma ajuda, tem que acontecer alguma coisa. Ou eles vão ficar arcando com isso, assim. E aí tinha uma pessoa lá de uma ONG, falou, não, mas eu estava discutindo comigo, depois da palestra, do debate, ela falou, não tem o que fazer, não tem jeito de fazer. Ela falou, não, tem sim, tem. Vocês recebem o meio ambiente aqui, de orçamento federal, para a Polícia Florestal, manutenção das unidades de conservação, dinheiro dos diretores das estações, conselho gestor, todo mundo, 3 bilhões por ano. Então nós vamos dar 2 para os agricultores, porque eles dobro, e 1 para vocês a partir de janeiro de 2018. É a minha proposta. Fácil. É uma proposta justa, eles preservam o dobro, então os 3 bi a gente divide 1 para vocês, 2 para eles. Ah, não pode ser tal forma. Então você arruma, você vai ter que arrumar 6 para eles, além dos seus 3, porque como é que vai ficar? Aí o pessoal fica nesse argumento, não, mas nós temos que ver a conectividade, a biodiversidade, nós podemos ver tudo isso, mas antes tem que resolver esse problema. Porque os agricultores, o que eles recebem do governo pelas áreas que eles preservam? Olha quanto custa o governo cuidar das outras, e o que eles fazem? Não vale nada? Vale muito dinheiro, né? Então hoje, eles imobilizam o patrimônio, gastam com a manutenção e deixam de obter renda, porque essa área você não pode cultivar. Esse cálculo nós vamos fazer, vai ser um mestrado agora na economia dominicana. Quer dizer, naquele município, 1 hectare produtivo gera quanto de emprego, gera quanto de renda, produz quanto de alimento. Vamos supor que essas áreas fossem produzidas naquele município, isso produziria quanto? Então, o que a gente chama de custo-oportunidade, economia, né? Você está deixando de produzir também nessas áreas, né? Você está abdicando disso, está abdicando de renda, etc. Né? E apesar de tudo isso, né, vocês acham que as pessoas reconhecem o esforço dos agricultores em matéria ambiental, ou compensam, né, de forma alguma? Então, eu queria concluir aqui para terminar com o gráfico. Quer dizer, não existe no Brasil, isso eu tinha falado em público, esse artigo, eu vou ler depois a chamada até do artigo que está lá, ele deixa muito claro, você podia, deixa eu ver o programa, eu agradeço. Ninguém, nenhuma categoria profissional, certo? Preserva mais o ambiente do que os agricultores do Brasil. Não tem pesquisador, bombeiro, advogado, militar, pode ser o que for, dentista. Existe alguma categoria que coloque e mobilize um patrimônio de mais de 3 trilhões pelo meio ambiente? Existe alguma categoria que cuide de 177 milhões de hectares? Existe alguma secretaria de meio ambiente? Algum ministério do meio ambiente? Também não tem órgão federal, estadual, que chegue perto do que os agricultores fazem. Então, esse trabalho, que é recente, está dito aqui, ó, vegetação protegida, né? Esse é o artigo. O Brasil é o grande campeão mundial de proteção e conservação da vegetação nativa e da biodiversidade, né? 66% do seu território
dedicado a isso. E são dados, né? E são mapas, e isso incomoda muito. Porque quando eu publiquei no Estadão isso, nós não tínhamos ainda lançado os resultados. Eu publiquei no Estadão, numa sexta-feira, acho que foi. No domingo já saiu um monte de gente falando na Folha, eu já tinha tudo errado, que eu fiz um malabarismo de dados, que aquilo não correspondia à verdade, não era venda. Imagine que os agricultores preservam mais do que os parques nacionais, etc. Mas na terça-feira nós pusemos o site no ar. Só a parte metodológica tem 35 páginas, que a pessoa precisa entender bastante de geoprocessamento, sensoramento remoto, tudo para lá. E tem os dados de todos os estados, e tem o estado de cada micro-região, e tem os mapas. Aí calou a boca, ninguém falou. Teve um jornal que ainda voltou, um desses que estavam lá falando. E agora, eles publicaram todos os detalhes, os dados, tudo. Não, realmente, então, mas isso não é uma razão para justificar o desmatamento. Não, ninguém falou nada de justificar o desmatamento, só apresentou números das áreas que os agricultores se dedicam. Tem área que está muito mal conservada, tem área que está se recuperando, mas existe um compromisso escrito, mapeado, cadastrado. Então nós temos um desafio de gestão enorme, como gerir todas essas áreas. Isso precisa de gestão para bem do meio ambiente, para bem da agricultura, etc. Né? Se vocês quiserem ver um resumo disso, está assim: o Brasil hoje, a situação era essa no começo de 2000, em janeiro desse ano. 13% do Brasil são unidades de conservação, vegetação nativa, mapeada, aquilo que está lá, não tem o que discutir, certo? É isso, certo? Parques nacionais, estação ecológica, não tem APA aí dentro, não. 13,8% terra indígena. Cada usina não pode montar uma usina de cana lá dentro, nada. Depois você tem quem ainda não se cadastrou no CAR e as terras devolutas, mas com vegetação nativa, 18%. Os produtores dentro dos imóveis preservam 20,5%. Esse cadastro ele vai terminar agora, no final do ano. Eu acho que os agricultores, sinceramente, vão chegar perto de 23% do Brasil. Talvez até um pouco mais. Vamos ver. Isso fecha agora. Eu fiz com os dados de janeiro de 2017. Mas tem ainda agricultor se cadastrando. No CAR ainda falta, né, uma parte. Não tem os dados do Mato Grosso do Sul aqui. E não tem os dados do Espírito Santo, que não entraram no sistema ainda. Então, acho que tranquilamente a gente vai bater em 22, 23. Eles preservam isso dentro dos imóveis, certo? As pastagens nativas, Pantanal, Cerrados, Pampa, 8%. Pastagem plantada, 13%. E todas as lavouras, os 240 milhões de toneladas de grão, os 8 milhões e meio de hectares de cana-de-açúcar, os 7 milhões e meio de reflorestamento de eucalipto, toda a fruticultura, toda a produção de laranja, os 800 mil hectares de horticultura, toda a agricultura, as lavouras ocupam 9% do Brasil. Então falar que esse país e o resto são cidades e outros, tem que ter medo do Brasil mesmo, né? Já pensou se a gente cultivasse 20%, que não seria nada? Né? Na Europa é aqui, claro, a Alemanha cultiva 20%, da Alemanha cultiva 60%, 70%, todo mundo lá, tudo é cultivado. Estados Unidos, 9%. Né? E toda essa acusação, toda essa história que a gente ouve. Né? Então hoje os agricultores, eles exploram 30% do território nacional, 8% com pastagem nativa, 13% com pastagem plantada e 9% com agricultura. E nós temos de vegetação protegida, certo? E preservada, 66% do território nacional. Isso está mapeado com detalhe, município por município, micro-região por micro-região, para quem quiser discutir. Quer discutir Afogados da Engazeira no Nordeste? Eu discuto o município de Afogados da Engazeira. Quer discutir Não Me Toque no Rio Grande do Sul? Nós temos da Secretaria no certo? Então, isso são dados. Agora, vejam as pastagens nativas. Isso aqui é vegetação, ficou claro? Vegetação
protegida, né? E vegetação preservada. Agora, as pastagens nativas, aqueles 8%, o Pantanal, por exemplo, ninguém planta Pantanal. Você não vai ouvir alguém falar, eu vou plantar 100 hectares de Pantanal. Não, porque isso é uma coisa natural. Fica assim quando chove. Quando chove fica assim. Fica aqui o campo de pouso, a propriedade e tal, e o resto água. Né? Depois a água baixa, o capim volta. Se não viesse essa água, seria tudo floresta. A floresta não consegue se instalar porque não dá tempo. Baixa a água, começa a crescer o capim, vem a água, derruba o capim e assim vai. Então essa vegetação é uma vegetação nativa, que a gente é explorada pelo gado, mas o gado explora infimamente a vegetação. É nada que o gado consome comparado que é o ciclo do carbono nessa região. Né? A mesma coisa no Pampa. Né? O Pampa, ninguém fala, vou plantar Pampa, me dê sementes aí de Pampa. Não. Pampa é o Pampa, é uma vegetação nativa que se estende pela Argentina, pelo Brasil. A pecuária está lá em equilíbrio há 4 séculos, utiliza aquela vegetação. Claro que tem Pampa que às vezes é plantada, pastagem plantada, eu estou falando da pastagem nativa mesmo, não é da Pampa. E a mesma coisa é a caatinga, nem vou plantar caatinga para criar bode. Não, a caatinga é lá, nativa. A sabedoria portuguesa levou para nós pequenos ruminantes, se adaptaram perfeitamente bem aos maiores rebanhos do Brasil e vivem lá na caatinga, sem problema nenhum. Então essa vegetação é mantida, a vegetação nativa mantida, que a gente chama de vegetação conservada, né? Conservada pelo homem. E uma parte dos cerrados também. Nós temos pecuária extensiva nos cerrados, uma parte cerrada. Isso ocorre também nos campos de altitude, no alto da Serra da Mantiqueira, nos campos de cima da serra, no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, etc. Regiões também de pastagem nativa. Então, se a gente considerar isso aqui também vegetação nativa, porque é a caatinga, é vegetação nativa, nós vamos chegar em vegetação protegida, preservada e conservada a 74% do território nacional. E estamos usando 9% para a agricultura. Por quê? Porque o país é rico, o país já resolveu todos os problemas de saúde, todos os problemas educacionais, o saneamento é totalmente resolvido, a urbanização, as cidades, a infraestrutura. Quer dizer, o país tem um PIB, um dos maiores do planeta, a mais alta renda per capita do planeta, então a gente pode se permitir de dizer, não vamos usar 3/4, né? A gente se contenta de ser, entendeu? Do tamanho de um Peru, do tamanho de uma Colômbia, a gente é menor hoje, a área que a gente está podendo usar. Porque o resto está legalmente ou atribuído ou definido por lei, etc. para isso. E mesmo assim tem muita gente achando que é pouco, né? Seguindo aquela determinação. Eu vou concluir aqui mostrando isso de um outro jeito. Para ter uma ideia um pouco da dimensão das coisas, porque aqueles mapinhas com bolinha, a gente às vezes não tem ideia. O que está atribuído aos índios do Brasil? Reitero que eu não estou dizendo que é muito nem que é pouco, é um fato só o que é atribuído. Os índios hoje detêm uma área equivalente a um Rio Grande do Sul, uma Santa Catarina, um Paraná, um Rio de Janeiro, um São Paulo e um Mato Grosso do Sul. Isso é o que dá as áreas indígenas. Claro, se somar as áreas do Estado não dá exatamente 1.000 metros, mas assim, a porcentagem é real e aproximadamente isso é a área que o país dedica aos índios. Para o meio ambiente, a gente dedica uma área que equivale a um Sergipe, uma Bahia, um Espírito Santo e uma Minas Gerais. Isso é o que está dedicado ao meio ambiente. E os agricultores? A área que eles preservam. A área que os agricultores preservam dentro dos imóveis, a área de vegetação nativa que eles preservam dentro dos imóveis, a gente fala 20,5%, mas quanto que é isso? Isso equivale a preservar uma área que é a soma de um Goiás, de um Mato Grosso inteiro, um Mato Grosso preservado, uma Rondônia e um Acre. Isso é o que os agricultores preservam dentro dos seus imóveis. Depois nós temos as áreas de terra devoluta, não cadastrada, as áreas de cidade, está um pouco menos que a área do Amapá, mas como se fosse isso, as áreas de pastagem, e aí as áreas de pastagem nativa, Pantanal, parte do Pantanal, parte da Caatinga, parte do Pampa, né? Que equivaleria aí a uma Alagoas,
a um Pernambuco, uma Paraíba, um Rio Grande do Norte, um Ceará e um Piauí. Aí depois a gente tem a área de pastagem plantada. Implantada é um pouco menos que no Pará, mas é isso. Agora, a agricultura, essa que foi mencionada pelo Brotero aqui na abertura, falando dessa produção e tal, é como se a gente cultivasse no Brasil somente o Tocantins e o Maranhão. Isso é a realidade hoje do país, né? E dificilmente você vai ampliar muito isso. Então hoje nós temos 66%, isso tudo do Brasil é de vegetação protegida e preservada. Quer dizer que o país ele ficou desse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho real do Brasil. Esse é o tamanho do Brasil. O Brasil é menor hoje que a maioria dos países vizinhos, tudo. É um país pequenininho. Porque é o que pode ser o país. Se a gente ainda incluir aqui a vegetação conservada, esse é o tamanho do Brasil. Isso aqui é o tamanho do Brasil. Isso aqui, não. Diga isso propõe isso para um alemão, para um francês, ou pior ainda para um holandês. Se achar uma árvore no Reno, no Delta do Reno, na Holanda, vocês me avisam que eu quero conhecer. Se acharem uma árvore nativa no Vale do Pó, na Itália, vocês também me avisam que eu tenho muito prazer em visitar essa árvore nativa lá no Vale do Pó, né? Bem, então nós passamos hoje aqui, nessa apresentação, 3 conceitos importantes para compreender o que está acontecendo no território nacional, para a gente pensar o futuro do Brasil e ver o lugar heróico que a agricultura está ocupando. A agricultura é quem mais preserva e mobiliza um patrimônio inacreditável para a preservação ambiental, não recebe nada e é atacada diariamente na mídia, em todo lugar, como sendo a desgraça da nação. Os malfeitores por excelência, né? Os ruralistas, os fazendeiros, isso aqui. Então, temos a questão do desafio da atribuição de terras, o processo continua, tem a questão da ocupação, como ocupar com o território que ficou desse jeito, né? E terceiro, temos esse desafio de usar, por isso, importantíssima a tecnologia para continuar crescendo verticalmente, ganhando em produtividade, integrando as atividades, mas a nossa agricultura ainda vai continuar crescendo e crescendo muito porque ela tem gente dinâmica no campo, é um pessoal hoje assim, que se profissionalizou muito, não é? Com muita tecnologia, é impressionante o que se faz hoje no campo no Brasil, não é? Mas quem está do lado de uma unidade de conservação, quem está dentro de uma APA, quem está na área de amortecimento de um parque, você cai numa situação extremamente difícil. E ainda vive a insegurança jurídica e que a sua área, onde você investiu tanto, às vezes gerações, pode ser atribuída para uma outra finalidade. E a única coisa que você tem que torcer é que os PDAs, mais ou menos, um dia você receba alguma coisa, etc. É muito difícil você ter uma remuneração, né, pelo que você perdeu ou que foi atribuído. Era o que eu tinha para apresentar aos senhores, eu tinha mais outros elementos, fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado.